vamos lá, vamos dar início a mais um culto em nome do Senhor Jesus, amém? E o texto que nós vamos estar compartilhando hoje da Palavra de Deus se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e nós vamos estar lendo a partir do verso 25, e ele nos diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, e nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, possa acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus. Pai querido, nós te agradecemos pelo dia que tu tens nos dado e pela oportunidade de estarmos na tua presença, ministrando a tua palavra. Eu te peço, Pai, que o teu Espírito Santo ministre no coração de cada um a tua vontade e o teu querer. Que tu venhas nos ensinar, que tu venhas estar falando e ministrando conosco os teus planos, os teus propósitos, o teu cuidado neste tempo para conosco. E assim nós oramos e entregamos as nossas vidas nas tuas mãos. Crendo, Deus, que tu estás cuidando de nós, nos guardando e assim, através desta palavra, nos alimentando espiritualmente para podermos avançar, para podermos permanecer firmados na rocha e assim inabaláveis em tempo de aflição e de angústia. Eu oro e entrego tudo nas tuas mãos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos? Esse texto que nós lemos na palavra de Deus fala sobre um tema um tanto quanto atual. Fala sobre a ansiedade. Nós temos visto o tempo que vivemos na atualidade, nós temos visto nos dias de hoje muita gente ansiosa. Nós temos visto muitas pessoas sofrendo de ansiedade. Eu estava lendo algumas reportagens e vendo algumas notícias e eu vi que o Brasil, antes da pandemia, e eu creio que não mudou, né? Eu creio que só piorou, o Brasil antes da pandemia era o país com mais casos de pessoas que sofrem com este mal, sofrem deste problema de ansiedade. O Brasil é um país extremamente ansioso. Os brasileiros são extremamente ansiosos e sofrem de ansiedade. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela já nos fala, já nos relata a respeito disso, alguns ensinamentos, algumas verdades que nós podemos e devemos colocar em prática na nossa vida. Algumas coisas que de fato fazem a diferença na nossa vida quando nós conseguimos entender a palavra de Deus, a vontade de Deus, o ensinamento de Deus para nós neste tempo. E aqui em Mateus capítulo 6, no final que nós lemos a partir do verso 25, ele nos fala exatamente, diretamente a respeito de ansiedade. E nós sabemos e entendemos isso, né? São doenças
É uma doença psicossomática, uma doença na alma do ser humano. Tanto quanto a depressão, tanto quanto o estresse, também assim é a ansiedade. O excesso de preocupação com o futuro. O que será do amanhã? Como o estresse é um excesso de preocupação com o presente, aquilo que me envolve, aquilo que me prende, aquilo que ocupa o meu tempo, o meu dia, e muitas vezes eu não consigo resolver, eu não consigo dar conta de tantas atividades, e isso me estressa, o meu momento, o meu dia me estressa, eu vivo estressado por conta dos dias agitados que tenho. Assim também é o excesso de preocupação e de ligação com o meu passado que me leva à depressão. Muitas vezes coisas não bem resolvidas, coisas que vivíamos ou que vivemos lá no passado, que não resolvemos, que guardamos no nosso coração, mágoas que guardamos no nosso coração, muitas vezes nos levam a uma depressão. Assim, o presente nos leva ao estresse e o futuro, o excesso de preocupação com o futuro, com o dia de amanhã, me leva à ansiedade. Mas a palavra de Deus, nós podemos ver aqui, neste texto e com mais alguns textos que eu quero estar compartilhando e mencionando, mais alguns textos, mais alguns personagens da palavra de Deus que viveram e passaram por momentos de dificuldade e que, através da sua vida, nos dão orientação e exemplo de como vencer a ansiedade. Nós queremos, então, rapidamente refletir e destacar algumas verdades que a palavra de Deus nos mostra. E eu quero falar, antes de falar do que Jesus nos ensina, aqui em Mateus capítulo 6, eu quero falar sobre alguns personagens do Antigo Testamento que passaram por momentos difíceis, e eu posso entender momentos de ansiedade misturado com depressão, e que resolveram a situação e que conseguiram vencer essa fase, e o que nós podemos aprender com isso e através da vida deles. E a primeira pessoa da qual eu quero falar e mencionar é Ana. Está lá em 1 Samuel. Vamos estar rapidinho compartilhando uns versículos deste texto. 1 Samuel, capítulo 9, nos fala um pouco... 1 Samuel capítulo 1, versículo 9 ao 11, nos fala um pouquinho sobre a situação de Ana. Vamos ver o que diz esse texto. 1 Samuel capítulo 1, a partir do verso 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Veja só que coisa interessante. Aqui nós podemos ver Ana. Ana, ela então estava passando por um momento de dificuldade na sua vida. Ela era esposa de Elcana, junto com Penina. E então ambas não tinham até então filhos, e Penina engravidou. Ela então teve filhos, e a partir do momento em que ela teve filhos, ela começou a zombar de Ana, começou a tirar chacota de Ana, e Ana entrou numa situação de depressão com ansiedade. Ela estava muito triste, chateada, conforme o texto diz, com a alma amargurada, com amargura de alma. Porque a outra esposa de Elcana, neste tempo, então, era-se permitido, o homem ter mais de uma esposa. E aqui ele tinha esse homem chamado Elcana, ele tinha, então, uma esposa chamada Penina e a outra chamada Ana. E depois que Penina, então, engravida e tem filhos, Ana começa a passar por um momento muito difícil na sua vida. Ela começa a entrar em depressão, num misto de depressão com ansiedade.
Será que eu vou conseguir ter filho? Será que eu ainda vou ter um filho? Será que eu ainda vou conseguir um filho? Vou conseguir engravidar do meu marido para gerar um filho? E aí nós podemos ver que ela, para resolver, assim, toma uma atitude diante do momento de dificuldade que ela vive, com a alma amargurada, conforme diz o verso 10, com a amargura de alma, ela entra em oração. Ela vai e ela começa a buscar a presença de Deus em oração. Aqui eu já aprendo uma grande verdade através da vida de Ana. Quando a nossa alma está amargurada, não importa se é pela ansiedade, ou se é pela depressão, ou se é pelo estresse, quando eu estou com a minha alma amargurada, por alguma situação que eu estou passando, e agora, hoje, estamos falando de ansiedade. De repente, estamos com a nossa alma amargurada, ansiosos pelo que vai acontecer amanhã. Se vamos ter alimento na nossa casa amanhã. Se vamos ter um trabalho nas nossas mãos amanhã. Se vamos ter saúde amanhã. Muitas vezes nós adoecemos emocionalmente e espiritualmente e até fisicamente por vivermos nessa incerteza, e toda esta incerteza nos leva à ansiedade. O que fazer? Orar. É isso que eu vejo, é isso que eu aprendo com a vida de Ana. Orar. Orar ao Senhor. Abrir o coração diante de Deus em oração e colocar diante do Senhor. Abrir o coração para o nosso Deus, dizendo a nossa dificuldade. Dizendo pelo que estamos passando, falando para Deus aquilo que aflige a nossa alma. E foi o que ela fez. Tanto é que o profeta, o sacerdote Eli, quando olha para ela e vê a sua oração, ele a tem por embriagado. Pelo tempo que ela estava passando ali em oração e somente mexendo com os lábios, provavelmente não saía ali som, né, algum da sua boca, mas ela estava ali quebrantada na presença de Deus, murmurando na presença de Deus. E muitas vezes, meus queridos, quando nós passamos por esses momentos de aflição, muitas vezes também nos faltam palavras para orar e nós muitas vezes sussurramos, murmuramos diante de Deus com gemidos inexprimíveis, que muitas vezes não conseguimos nem expressar o que sentimos, mas o Espírito Santo nos orienta, nos capacita e nos direciona a orar conforme a sua vontade e a sua direção, conforme ele leva a Ana aqui a orar. E Ana abre o coração diante de Deus, e todos que sabem e conhecem a história sabem que Deus a responde, e ela então engravida e tem um filho, e esse filho é Samuel. Que nós possamos aprender com Ana, que nós possamos aprender a colocar diante do Senhor as nossas dificuldades, que nós possamos aprender a colocar diante do Senhor as nossas aflições, que nós possamos aprender a colocar diante do Senhor as nossas angústias e as nossas lutas em tempos de dificuldade, em tempo de aflição. Uma outra pessoa que eu consigo aprender algumas verdades, né, a respeito de ansiedade, é com Ruth. Ruth também me ensina algo muito interessante, veja só, e vamos ler Ruth capítulo 1, o versículo 19 até o 22, o que diz esse texto. Então ambas foram até que chegaram a Belém. E sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamei-me Mara. Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Veja só aqui, para quem conhece a história e sabe, aqui nós estamos falando de Noemi e da sua família, da sua nora, especificamente aqui já a sua nora Ruth. Noemi, ela vivia em Belém, e uma época de muita dificuldade e fome. Ela sai de Belém com a sua família, com o seu marido e os seus 2 filhos, e vão até a terra de Moabe.
E quando chegam a Moabe, então eles fixam residência em Moabe, mas não muito tempo depois ela fica viúva. O seu marido morre e fica então ela com os seus 2 filhos na terra de Moabe. Os seus filhos então ali arrumam esposas, casam. E também passa-se algum tempo, a palavra de Deus nos relata isso, e morrem também os filhos de Noemi. E aí ela fica então com as suas 2 noras. Fica somente ela com a sua nora Orfá ou Orfa e a sua nora Ruth. Ela então chama as suas noras, abre um diálogo com as noras e diz para ambas, né? Mas primeiro ela fala com Orfá e diz, eu não tenho mais filhos, mesmo que eu tivesse filhos, mesmo que eu gerasse algum filho ainda hoje, você não conseguiria casar com ele, né? Porque nessa época a lei de Deus dizia isso, né? Quando alguma mulher ficasse viúva e se esse marido tivesse outros irmãos, ela se casaria com o irmão. Mas os 2 filhos de Noemi estavam já mortos, não tinha mais nenhum filho, então não havia mais esperança de ter alguém, filho de Noemi, para se casar com Orfá ou com Ruth, e ela chega e abre esse diálogo, né? Tem essa conversa com as suas noras, e então diz para elas voltarem para o seu povo, para se casarem novamente na sua terra, com alguém de Moabe. E Orfá ouve esse conselho e volta para sua casa, para os seus parentes, e segue a sua vida. E Ruth, como nós sabemos e conhecemos a história, Ruth então ouve este mesmo conselho, mas só que Ruth toma uma outra decisão. Ruth diz para sua sogra Noemi, eu vou andar contigo, eu vou ir para onde tu fores, o teu Deus será o meu Deus, a tua casa será a minha casa, o teu povo será o meu povo. Então ela abre mão de Moabe, ela abre mão da terra de Moabe para seguir com Noemi, agora de volta a Belém. E aqui o texto que nós lemos, no versículo 19 em diante, é quando então ambas se foram e chegaram até Belém. Isso já é o retorno, o regresso, né? Elas ouviram falar que em Belém novamente havia fartura, que a fome tinha passado e que ali novamente havia cereal, havia alimento. E elas então voltam para Belém. E quando chegam a Belém, as pessoas reconhecem Noemi e dizem, o texto diz, não é esta Noemi, né? Não é esta a Noemi. Noemi significa agradável, formosa. Não é esta aquela mulher agradável, aquela mulher formosa que partiu daqui há mais de 10 anos com a sua família, agora ela está de volta. E o texto nos diz que ela não se achava mais formosa nem agradável, ela já estava com a alma, com o coração amargurado, porque ela diz, chamai-me agora de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Uma grande amargura tinha tomado conta da vida de Noemi. Uma grande amargura tinha tomado conta do coração de Noemi. Por quê? Porque ela saiu de Belém com a sua família, com o seu marido e com seus filhos, e retorna para Belém totalmente desamparada, viúva, sem marido, e sem os seus filhos, somente com a sua nora. E ela então se achava totalmente, ela se sentia totalmente amargurada, abandonada, neste tempo que nós sabemos que uma mulher viúva, sem filhos homens, estava totalmente à mercê da situação e do momento pela qual ela iria passar. Podia passar necessidade, podia passar fome nesse tempo, podia não ter aonde dormir e aonde morar, porque ela dependia totalmente do marido ou do filho homem para se sustentar e para se manter. Então eu vejo aqui uma pessoa, uma mulher que também estava muito ansiosa quanto ao que iria acontecer amanhã.
Ela estava amargurada porque ela não sabia como iria suportar aquele retorno e como iria vencer este momento na sua vida, devido à dificuldade que iria encontrar para se sustentar e para sobreviver neste tempo. Por isso ela disse: eu não sou mais Noemi, me chamem de Mara. Eu estou amargurada. Quem conhece a história, eu não vou ler o texto todo, porque não temos tempo para isso, mas quem conhece a história sabe que Deus providenciou um resgatador, Boaz, Deus providenciou sustento, Deus providenciou uma nova família, Deus cuidou de Noemi e de Ruth. Deus já tinha tudo planejado. Ela somente teve que ouvir e buscar a direção de Deus. Meus queridos, quando aos nossos olhos parece que tudo está perdido, quando aos nossos olhos parece que não há mais esperança, que não há mais nenhuma esperança no futuro, Deus já tem tudo preparado. Deus já está com tudo preparado. E aqui nós podemos ver que Ruth se casa com Boaz e tem filhos, e assim entram até na genealogia de Jesus Cristo. Ela é da linhagem de Davi, e assim nós podemos ver que, de fato, Deus tinha tudo preparado de antemão para com Ruth e para com Noemi, a sua sogra. Ruth era bisavó de Davi. Então, entrou na linhagem do rei Davi e de Jesus Cristo. Que nós possamos entender que quando as coisas parecem que não tem mais jeito, parece que está tudo amargurado, tudo distorcido, sem esperança, sem um futuro, aos nossos olhos próspero, quando a ansiedade toma conta do nosso coração, que nós possamos crer que Deus já está com tudo preparado. Nós que ainda muitas vezes não sabemos como vai ser, mas já está tudo preparado pelo nosso Deus. Amém, queridos? Seguindo, mais um personagem que eu quero falar, do Antigo Testamento também, é uma mulher chamada Agar. Essa mulher, o texto de Gênesis, no capítulo 16, no versículo 8, ele fala um pouco dessa mulher chamada Agar. Veja só o que diz o texto para nós em Gênesis 16, 8. Vamos ler o 7 e o 8. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, a minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. E disse-lhe mais um anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Aqui, outra história de uma mulher chamada Agar, que tinha fugido para o deserto e estava com um grande problema, porque o seu marido Abraão a tinha mandado embora, a tinha despachado. Porque, para quem conhece a história, também sabe que essa mulher chamada Agar era serva de Sarai ainda aqui, serva de Sarai, esposa de Abraão. E Deus tinha feito a promessa para Abraão de que ele seria pai de uma multidão, de uma nação. Só que ele já estava chegando perto dos 100 anos e não tinha ainda filhos. E aí, então, a sua esposa Sarai teve uma brilhante ideia: eu vou te dar a minha serva Agar e você vai ter um filho com ela, e Deus vai então fazer cumprir essa promessa através dessa mulher e deste filho. E Abraão segue esse conselho e tem então um filho com Agar. Esse filho se chama Ismael. Só que quando Ismael nasce, Agar começa a se achar mais importante do que a verdadeira esposa. Ela começa a querer até ocupar o lugar de Sarai, esposa de Abraão. E elas então entram em conflito e Sarai
diz para Abraão mandá-la embora, e assim então Sarai manda Agar embora para o deserto, e ela vai para o deserto com seu filho, e lá, eu creio que naquele momento, lá no deserto, o coração dela entra num grande conflito, sem saber o que irá acontecer amanhã. Ela começa também a passar por um momento de ansiedade na sua vida. Ela começa também a passar por um momento de tribulação na sua vida. Ela começa também a ter incerteza do dia de amanhã. O que será que vai acontecer comigo amanhã? O que será que vai ser de mim aqui nesse deserto? E aí, o texto que lemos, o anjo do Senhor vai e fala com ela e pergunta para ela: o que fazes aí? O que tu está fazendo aí? De onde tu vem? Para onde tu vai? O que tu faz nesse deserto? E a manda de volta. E ainda a manda de volta com promessa, dizendo: esse teu filho também, eu vou multiplicar a descendência, ele terá também uma numerosa multidão que não poderá ser contada. O que eu aprendo com Agar? Em meio a crises de ansiedade, que nós podemos estar passando pelo deserto que for na nossa vida, Deus, Ele tem sempre planos e propósitos para conosco. Amém? Deus sabe aonde estamos. Deus sabia aonde Agar estava. Deus manda o anjo do Senhor falar com ela e dizer o que ela precisava fazer. Volta e te humilha diante da tua senhora, da tua senhora Sarai. Volta e te humilha diante dela. Porque eu sei o que tu está passando, eu sei pelo que você está passando, eu sei a tua dificuldade, mas eu vou também multiplicar a descendência de Ismael. Eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei por qual deserto dessa vida você está passando, ou para qual deserto você fugiu. Mas uma coisa eu sei, de repente nesse deserto você está sofrendo ou passando por momentos e crises de ansiedade. Eu não sei o que será do meu amanhã. Eu não sei o que será da minha família. Eu não sei o que será dos meus filhos, do meu marido. Não sei o que você está passando ou pelo que você está passando. Eu não sei qual é esse deserto, mas uma coisa eu sei. Deus sabe exatamente aonde você está, o que você está sentindo. E Ele também te dá a direção para você sair desse deserto, dessa situação, deste momento de conflito interior, dessa ansiedade pela qual você pode estar passando. Basta você ouvir a voz de Deus. E nessa noite, eu quero te dizer, nesse dia, neste momento que você está aí assistindo, ouvindo essa mensagem, Deus está, através dessa palavra, dizendo: volta, sai desse deserto, aí não é o teu lugar, volta, porque eu tenho planos contigo, eu tenho planos com a tua casa, com a tua família, com os teus filhos, seja o que for, eu tenho planos, eu tenho propósitos. O que eu aprendo aqui para que eu possa sair das minhas crises de ansiedade? Eu aprendo que Deus sabe exatamente do que precisamos, Deus sabe exatamente aonde estamos e Ele nos dá a direção para onde precisamos ir. Foi isso que Ele fez com Agar. Ele sabia onde Agar estava, sabia da situação dela, falou com ela e deu direção para ela, para onde ela precisava ir. Volta para a tua serva, te conserta com ela, fala com ela, te humilha diante dela, porque eu tenho propósitos de multiplicar a descendência de Ismael. Então, se estamos passando por dificuldades, se estamos passando por crises de ansiedade, creia que Deus sabe exatamente pelo que você está passando, e a palavra de Deus, a voz de Deus, de repente, esta mensagem, nessa noite, seja a voz de Deus que está te dando alguma direção, alguma luz no final do túnel. Como Ele disse para Agar: volta para a tua serva, toma o caminho de volta, te humilha diante dela, te conserta com ela, porque eu tenho propósitos para com a tua vida. Assim nós vimos então essas passagens, esses personagens, do Antigo Testamento, que tiveram momentos de dificuldade, de depressão, de ansiedade, e que superaram esses momentos, superaram essas dificuldades. Ana
ora a Deus, se humilha na presença de Deus e Deus a responde. Noemi e Ruth, com toda a incerteza do mundo, diante da situação pela qual estavam passando, puderam ver a mão e o cuidado de Deus sobre as suas vidas, ao ponto de conseguirem sustento, conseguirem uma família nova e conseguirem então também terem todas as suas necessidades supridas através do cuidado e da provisão de Deus. Agar, fugindo pelo deserto, desamparada, aflita, sem perspectiva no dia do amanhã, tem um encontro com o anjo do Senhor, ouve as palavras e as orientações do anjo do Senhor e assim retorna e também tem novamente paz no seu coração. Agora vamos para o texto de Mateus e vamos ver o que exatamente Jesus nos ensinou. O texto de Mateus ele é um ensino de Jesus Cristo para as nossas vidas em tempo de ansiedade. E o texto já começa dizendo, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. E a primeira coisa que Jesus menciona, e é a primeira coisa que também nos tira a paz e o sono, é a ansiedade quanto ao nosso alimento, comer e beber. Quando nós passamos por momentos de dificuldade, quando passamos por momentos de incertezas, por crises financeiras, que seja, o nosso maior medo, e eu falo isso por mim, falo isso por nós, provedores, né? Homens, pais de família, chefes de família, e também mulheres, né? Que são chefes do seu lar, viúvas, o que comeremos? Teremos o alimento para a nossa casa? Teremos o alimento para os nossos filhos? Teremos alimento para colocar na mesa amanhã? Essa é a primeira preocupação em tempo de dificuldade. Essa é a primeira preocupação em tempo de aflição. É uma preocupação em tempo de pandemia. Nós teremos com o que comer amanhã? Se eu perder o emprego, como vai ser? Se eu não tiver serviço, como vai ser? Se eu ficar doente, como vai ser? E tudo isso gera em nós ansiedade. E tudo isso traz para dentro de nós uma doença psicossomática chamada ansiedade, uma doença da nossa alma. E nós não conseguimos mais dormir, nós não conseguimos mais pensar, nós não conseguimos mais orar, nós não conseguimos mais ler a palavra, nós não conseguimos mais ter intimidade com Deus, porque nós estamos tão preocupados no que vamos comer amanhã. E Jesus diz isso. Ele começa nos dizendo que essa é uma das nossas maiores ansiedades. O que vamos comer? Depois, ele, em segundo lugar, fala quanto ao vestir. O vestir também é uma necessidade básica, mas ela nunca vem antes da comida. Ela nunca vem antes do comer ou beber. Porque quando nós temos uma roupa, nós conseguimos, então, ainda andar com essa roupa por mais um mês, por mais um ano, quem sabe, né? E ele não é, então, uma primeira necessidade, mas o alimento é uma primeira necessidade. Mas Jesus nos ensina uma coisa muito interessante aqui, é o primeiro ensinamento que eu tiro aqui. Observar a criação. Observar a criação de Deus. Olha o que Jesus diz. Observai as aves do céu. O que são as aves? A criação de Deus. As aves foram criadas pelo Senhor. E o texto de Jesus usa as aves como exemplo. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não guardam em celeiros, mas o Senhor, o Pai Celeste, as sustenta. Quando nós temos essa dificuldade, até de parar de manhã e observar a criação.
Observar as aves, observar os pássaros que acordam no amanhecer, no raiar do dia e começam a sair dos seus ninhos, começam a sair das copas das árvores aonde pernoitaram e começam a voar e a cantar e a bater as asas e a buscar pela luz do dia e pelo sol, e assim elas vão voando e buscando o alimento e, o melhor de tudo, encontrando o alimento para passarem o dia, para se alimentarem e ali passarem o dia. Mas elas não plantaram, elas não colheram, elas não têm despensa, mas elas são sustentadas pelo Senhor Criador. E Jesus diz: olhem para o exemplo das árvores. Deus sustenta as aves. Olhem para o exemplo das aves. Deus sustenta as aves todos os dias. Deus não vai sustentar vocês, homens de pequena fé? Deus não vai nos sustentar? Nós valemos muito mais do que as árvores, do que as aves, perdão. Nós valemos muito mais, nós somos muito mais preciosos e valiosos aos olhos do Pai do que as aves, porque nós somos criados segundo a sua imagem e a sua semelhança. Nós somos seres criados por Deus segundo a sua imagem e a sua semelhança. Nós temos muito mais valor do que as aves do céu. Que nós possamos, meus queridos, aprender a observar a criação. Depois, quanto ao vestuário, ele fala sobre os lírios do campo, as flores que crescem, as flores que são cuidadas pelo Senhor, crescem e são formosas e belas, e Jesus compara com as vestes de Salomão, e diz que nem Salomão se vestiu igual a uma flor, que hoje existe, amanhã seca e murcha e morre e já não existe mais. Então, se nós podemos ver na criação de Deus um cuidado todo especial, nós podemos crer e confiar que Deus cuidará de nós. Nós não precisamos andar ansiosos por coisa alguma. Nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, porque o texto aqui de Mateus, quando Jesus ensina a respeito de ansiedade, a primeira coisa que ele nos traz à memória é: olhem para a criação, observai, olhem para a criação, vejam o cuidado que Deus tem para com a sua criação, para com as aves do céu, para com os lírios do campo, para as árvores, para com tudo que Ele criou. Olhem para a criação e vejam o cuidado que Deus tem. Assim Deus também cuidará de nós. Não precisamos andar ansiosos. O texto segue ainda falando, e Jesus nos ensinando que no versículo 33 do capítulo 6, ele fala algo interessante sobre buscar. Não é para andarmos ansiosos, primeiro, observarmos a criação, né? E aí o texto segue ali dizendo que nós não podemos mudar o rumo ou o curso dessa vida, nós não podemos aumentar um côvado, um minuto, uma hora, um segundo que for, nós não podemos aumentar no curso da nossa vida. Nós não podemos aumentar o tempo de vida que temos aqui neste mundo. Deus já está com tudo programado, tudo planejado, tudo escrito, né? De antemão, antes da fundação do mundo, tudo já estava pré-determinado a nosso respeito. E aqui nós podemos ver então que não adianta andarmos ansiosos. Jesus disse, tudo já está no cuidado de Deus desde sempre. Desde sempre Deus está cuidando de tudo e vai continuar cuidando. Aí, depois do versículo 33, no versículo 33 Jesus diz, buscai. Algumas coisas, e aqui especificamente duas coisas, que precisamos buscar antes de tudo. Buscai em primeiro lugar, antes de tudo, antes de todas as outras coisas, em primeiro lugar, busquem o meu reino e a minha justiça. Veja que coisa interessante que aqui nós podemos ver na palavra buscar, buscai. Eu preciso tomar essa iniciativa de buscar. Quando eu vou buscar algo, eu saio de onde estou e vou até onde está aquilo que eu preciso. Não é me tragam a mim.
É ir buscar. Então, quando eu decido buscar, eu preciso decidir buscar. Eu preciso querer buscar. E algo que me faz vencer a ansiedade é buscar, é eu buscar o reino de Deus e a sua justiça. Como eu faço isso? É quando eu entendo que eu tenho um Senhor que cuida de mim. Buscar o reino é entender que tem alguém que reina sobre mim, alguém que é meu Senhor, e eu sou servo, estou submisso a Ele, e este é Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando eu consigo entender que buscar o reino de Deus, quando eu consigo entender que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, buscar o seu reino, eu estou entendendo que o Senhor cuida de mim. O Senhor supre as minhas necessidades. Eu não preciso andar ansioso. Por quê? Porque o reino de Deus, eu faço parte de um reino, eu tenho um rei, eu tenho alguém que governa sobre a minha vida, e este vai cuidar das minhas necessidades. Quando eu entendo que eu preciso, em primeiro lugar, buscar o seu reino e a sua justiça, eu entendo que eu consigo entender e compreender o resto do versículo. Que todas as demais coisas serão acrescentadas. Porque eu estou buscando ao Senhor em primeiro lugar. Eu estou buscando a presença deste Rei na minha vida em primeiro lugar. Eu estou querendo Jesus na minha vida em primeiro lugar. E se eu quero Jesus na minha vida, o reino de Deus na minha vida e a sua justiça presente na minha vida em primeiro lugar, eu não preciso ter medo do resto, porque todas as demais coisas, a comida, a bebida, o vestuário, aquilo que necessitamos para o nosso dia a dia, todas essas demais coisas nos serão acrescentadas. Veja que coisa interessante Jesus nos diz aqui. Veja que coisa interessante nós podemos aprender daqui. E o versículo ainda diz, no final, não vos inquieteis. Portanto, não vos inquieteis. Não precisam andar inquietos. Descansem nesta palavra. É isso que Jesus está dizendo. Não vos inquieteis, fiquem quietos, se aquietem. Descansem nesta palavra. Descansem nesta promessa. E que nós possamos, meus queridos, como o salmista diz no Salmo 37, descansar no Senhor, confiar no Senhor, esperar no Senhor. Que nós possamos, neste tempo de ansiedade, nesse tempo de incerteza, também descansar no Senhor, não nos inquietar. Porque o texto diz, no versículo 34, para finalizar, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Descansem, não se inquietem. Porque o amanhã vai trazer duas coisas. O amanhã vai trazer os seus cuidados para o dia de amanhã e também as suas dificuldades, o seu mal para o dia de amanhã também virá. Então, o dia de amanhã já está todo projetado também pelo Senhor. Ele trará os seus cuidados e também trará o seu mal. Nós simplesmente precisamos entender que podemos descansar em Deus. Podemos confiar em Deus e na sua palavra e nas suas promessas. E não precisamos andar ansiosos por coisa alguma. Amém, meus queridos? Que nós possamos entender e compreender esta palavra e este ensino neste tempo que passamos. É um tempo difícil, é o tempo onde muitas pessoas estão adoentadas emocionalmente, pessoas que estão sofrendo com a ansiedade, sem ter uma esperança no dia do amanhã. Mas eu quero te dizer, através desta palavra, creia na palavra de Deus, creia no Senhor Jesus Cristo, creia que a palavra de Deus tem as respostas que precisamos para este tempo. Como nós podemos ver e vimos nessas mulheres do Antigo Testamento, que passaram por momentos difíceis, mas buscaram a presença de Deus e Deus as orientou, Deus as supriu, Deus as guardou, Deus as direcionou e assim passaram pela dificuldade.
eu creio que nós também, através dessa palavra de Jesus Cristo, podemos crer e precisamos crer e podemos confiar que Ele está cuidando de nós. Não precisamos andar ansiosos. Vamos buscar primeiro o seu reino e a sua justiça. Não vamos nos inquietar, vamos descansar no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Amém, meus queridos? Vamos estar orando a Deus. E se você está passando por um momento de ansiedade, na tua vida, na tua casa, no teu coração, se você está ansioso, se você está aflito, de repente passando por incertezas, feche os teus olhos onde você está. Nós vamos estar orando neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te adoramos, Senhor, por tão grande amor para conosco, ao ponto de, através da tua palavra, nos trazer, Senhor, ao nosso coração este conforto, este consolo, trazer ao nosso coração essa certeza de que nós temos um Deus que nos guarda, um Deus que nos livra do mal, um Deus que supre as nossas necessidades, um Deus que tem cuidado de nós até aqui, um Deus que pede para observarmos a criação, observarmos o cuidado que Deus tem para com as aves, o cuidado que Deus tem com as flores, e assim o Senhor também tem cuidado de nós. Que possamos nos aquietar, que possamos confiar e descansar em Deus, sabendo que se buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas, nada faltará. Que o Espírito Santo de Deus possa ministrar no meu e no teu coração neste tempo, esta palavra e esta certeza, que nós podemos descansar em Deus e confiar no cuidado e na provisão de Deus. Assim nós oramos e entregamos cada vida e cada família nas mãos do Senhor, e que o Espírito Santo possa estar ministrando no coração daquele que ainda sofre, que ainda passa por momentos de ansiedade na sua vida. Assim nós oramos e entregamos tudo nas mãos do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz.